Boa noite. Na verdade, a primeira pergunta é: vocês poderiam falar sobre maconha? Já que todo mundo Obrigado. teve essa pausa aqui agora. Tem alguns minutinhos para falar antes de começar. Não, sabe o que é? É porque das drogas, a questão que é a maconha, ela é a que mais preocupa os pais de adolescentes, porque ela é mais disseminada, porque ela tem uma questão particular que é a cultura da maconha. A maconha das drogas a única que é acompanhada de uma produção, de um ethos, assim. Ela tem uma cultura mesmo, né? E isso faz dela uma droga particular. Eu acho que ela é particular até em relação até o álcool. Porque embora tu possa gostar de gente que se encontra para beber, né? Não tem um proselitismo do álcool como tem um proselitismo da maconha, né? Do tipo, vamos tomar umas e pensar umas coisas que se a gente tomar uma cerveja a gente vai chegar a uma iluminação. Não tem isso. E com a maconha tem, né? Tem uma questão bem a maconha tem algo de querer ganhar adeptos, porque ela é uma espécie de universalista, assim, ela busca conquistar adeptos, né? E circunscrever. Posso fazer um parênteses aqui? Por exemplo, em Trainspotting, nós temos... Trainspotting é sobre heroína. E a heroína, ela é o objeto de consumo ideal, perfeito. Se essa ideia de que um objeto poderia nos satisfazer plenamente, esse objeto é a droga do estilo da heroína. Ela produz um prazer terminal. A gente quer a heroína e a gente, naquele momento, não quer mais nada. É um sujeito que se consome no prazer total, absoluto, de uma existência de um presente perfeito. Tanto que Trainspotting vai trabalhar toda essa ideia de por que eu vou viver atrás de todos esses objetinhos se eu posso ter a heroína, que é o absoluto. Vocês dizem que estão buscando a felicidade na vida? Eu já achei. Então, é uma coisa que é um ato de consumir a vida por alguma coisa que apaga o sujeito num prazer absoluto. Eu não preciso mais nada. Minha vida acabou, é só isso aqui. A maconha, por outro lado, ela tem um discurso que é um resgate do discurso romântico, né? Tanto que a gente vai trabalhar aqui no livro um filme que é A Praia, onde nós temos uma sociedade armada em torno desse presente hedonista, desse contato com a natureza, dessa coisa, né, desprovida de fora do consumismo, fora das cidades, dessa coisa easygoing, que é a ideologia da maconha, que é uma das formas da adolescência. A maconha é uma droga, ela tem uma peculiaridade. Bom, a primeira questão que é preciso dizer é que as drogas, elas são as drogas ilícitas e as lícitas, elas não atuam no corpo de cada maneira. Vocês podem perguntar para qualquer psiquiatra que vai receitar uma medicação para vocês, ele vai testar. Ele vai fazer experiência com vocês, porque ele não sabe como o corpo funciona. Qual droga você reage de qual maneira. Maconha Ele tem estudos, mas tem... Existem estudos, existem tendências, mas elas têm particularidades. A maconha é uma delas, né? Ela funciona, na maioria das vezes, como um ansiolítico poderoso e um leve, como é que eu vou dizer? Euforizante. Um leve alucinógeno. Euforizante não. É um alucinógeno leve, né, uma percepção, altera a percepção de maneira que tu não sabe se aquilo vem de dentro ou de fora de ti, e é um bom ansiolítico. Não para todos, tem gente que fica muito mal. A maconha, para algumas pessoas, desencadeia síndrome do pânico, ou que é um nome moderno para neurose, para crise de angústia, né, e desencadeia crises psicóticas também. Então, não é assim, né? Mas, para a maioria das pessoas, ela é um bom ansiolítico, ela corta a ansiedade, ela corta mesmo. Então, você... Né? Então, por que não cortar a ansiedade se a ansiedade é tão ruim? Não é verdade? Todo mundo vai perguntar, bom, se cortou a ansiedade, tá bom, né? Então, a ansiedade é ruim, é e não é. Porque, assim, ó, o que nos faz nos mexer na vida é que tem uma parte da ansiedade que é uma ansiedade que te leva à ação. Nem toda ansiedade é ruim. Tem uma ansiedade que diz basta. Sabe quando tu diz basta, chega, vai, tu vai fazer alguma coisa, tu para com um comportamento teu, tu vai para ação, isso aí é provocado por uma ansiedade também, que tu quer romper com aquilo. Se tu
corta a ansiedade neurótica que não produz nada. Se tu toma um ansiolítico forte, tu corta todas as ansiedades, inclusive essa ansiedade benigna que te faz mudar. Então, o que é muito comum, o dramático do uso contínuo da maconha, é esse sujeito que fica nesse corte, e como ela não é que nem o álcool, que ela não dá muita ressaca, né, a maconha, o álcool te dá uma ressaca, né, no outro dia tu não consegue beber, tu não pode ficar bebendo o tempo inteiro. Né? A maconha tu pode ficar fumando o tempo inteiro. A ressaca dela é uma ressaca muito curta. Né? Então tu pode ficar sob o efeito de um ansiolítico por muito tempo. Isso te trava na vida, porque tu não resolve ela. Tu fica, tá bem assim, por que eu vou? Não. Isso me incomoda, e fuma não incomoda mais. Entende? Então fica o drama da maconha, ao meu ver, é a questão dela te prender, ela te cortar aquela atitude que faz com que você resolva certos problemas. Essa é uma das questões da maconha. Né? A outra é uma questão cognitiva, porque um dos efeitos da maconha é que ela faz um rebaixo da cognição, e você fica, sob o efeito da maconha, você fica que nem uma criança. Sabe aquele assombro que as crianças têm de ter grandes sacações? As crianças têm grandes sacações porque elas estão ali exercendo as grandes sacações. Quando você fuma maconha, você se sente inteligente, não é porque você ficou inteligente, é porque o teu sistema cognitivo ficou rebaixado e tu tem grandes insights sobre o óbvio. Mas não te parece o óbvio, te parece a genialidade, parece Einstein, né? Que tu, peguei! No outro dia tu vai ver a anotação. Quem riu já sabe. Quem riu já sabe. No outro dia tu vai ver, não é nada disso. Né? É porque você está numa condição infantilizada, então tudo te parece deslumbrante, tu, uau! Né? Então é que tu te devolve o assombro infantil. Não é um acréscimo à cognição, é uma subtração da cognição. Porque e a maconha faz tudo virar pensamento associativo. Né? É que os psicanalistas adoram pensamento associativo. O que te faz lembrar isso? Lembra isso, lembra isso, lembra isso, lembra isso. É bom para fazer poesia. Lembra isso, lembra isso. Agora, para o raciocínio da vida, não, né? Não é associativo, a vida precisa de lógica. Isso, aquilo, né? A soma, subtrai, contrai aqui, lógica, isso contradiz isso. Não. A maconha não. A maconha, os pensamentos são assim. E, por alguns momentos não tem problema. O problema é se tu fuma o tempo inteiro, esses pensamentos assim fazem circuitos neuronais permanentes. E você fica sabe quando você, o Obelix caiu no caldeirão os efeitos são permanentes? Então, se você cai num caldeirão de maconha, você fica usando muito tempo, os efeitos são permanentes. Não é permanente o efeito, é permanente o efeito desse circuito, desse modo de pensar errático, que pode ser interessante para algumas coisas, mas para o frigir da vida, ele pode ser muito problemático, ele te emburrece. Né? Você fica com uma deficiência cognitiva, porque tu pensa assim, isso leva aquilo, me lembra aquilo, tu fica numa errância mental, e que é bem preocupante. Isso que me preocupa. Que fique bem claro que nós estamos falando aqui de um consumo cotidiano, abusivo, né? Abusivo, porque, né, que autoridade temos nós para falar que maconha isso aqui, com 2 taças de vinho em cima da mesa. Né? E vocês todos também, muitos de vocês os que não estão dirigindo, tem gente com água, certamente então estão com alguma taça de alguma coisa em cima da mesa. Então, nós estamos falando de problemas do uso abusivo de alguma coisa, e vejam bem, são problemas diferentes disso que fica se dizendo, porque a porta de entrada para drogas mais pesadas, porque começa com a maconha, vai acabar no crack. Não, de jeito nenhum. Não se trata. Se alguém vai acabar no crack, não é porque começou com a maconha, porque vai acabar no crack porque justamente é um drogado do estilo Trainspotting, porque quer o tiro curto, quer a morte, a felicidade terminal. São modalidades diferentes. Se nós estamos falando algumas coisas sobre a maconha, é porque a gente precisa pensar sobre uma droga que eu acho que deve ser legalizada, que deve ser tão disponível quanto o álcool, deve ser legislada para que a gente possa, né, pensar como consumir, se regular como se regula em relação ao álcool, se regular como se regula em relação a outras drogas que a gente usa, por exemplo, as drogas psiquiátricas. Toma cuidado quando é que usa, quando é que não usa, quando é que convém, quando é que não convém, quando está perigoso, quando está fazendo mal. Então, tem que se cuidar.
em relação a isso, diferente do cigarro, que realmente é uma coisa que por mim não deveria existir, deveria ser eu, uma ex-fumante, e se pudesse, continuaria fumante, adoro fumar, mas não posso. Mas, enfim, não estou fazendo um discurso puritano, né? Estou aqui, estou dizendo, eu sou ex-fumante, estou com uma taça de vinho sobre a mesa. A gente só está falando essas coisas sobre maconha porque existe um discurso de reificação, porque é um discurso adolescente de contraponto à sociedade de consumo, de contraponto, é uma versão muito light do discurso, por exemplo, do Renton, aqui no Trainspotting, que ele pergunta: para que tudo isso? Para que esses objetos de consumo? Para que essa vidinha besta? Para que, né, ele diz, enfim, pode escolher isso, escolha a coisa, escolha no fim acabar apodrecendo num lar miserável, com nada além de vergonha dos seus fedelhos fudidos e malcriados que você gerou para te substituir. Escolha seu futuro, escolha a vida. Por que eu iria querer algo assim? Eu escolhi não escolher a vida. Eu escolhi uma outra coisa. E os motivos? Não há motivos. Quem precisa de motivos quando se tem a heroína? Então, a toxicomania, propriamente dita, é isto aqui. Não é um adolescente fumando maconha junto com seus amigos. Isso está muito bem retratado no Bicho de Sete Cabeças, no filme, que acaba internando adolescentes por causa de um baseado. Isso é uma barbaridade. A gente tem que pensar o consumo de maconha, tem que pensar o que significa na vida de um adolescente, no sentido de questionar esse esforço todo. É uma versão muito soft que os adolescentes fazem de perguntar para os adultos: para que mesmo tudo isso? Será que vale a pena? Crescer vale a pena? Acho que eu não vou querer. Não que a gente recomende maconha, por favor. Sim. Mas ela está aí e tem que fazer alguma coisa com isso, entende? Ela é endêmica no Brasil. Se você fosse prender todos os usuários de maconha, a gente tinha que cercar o estado do Pará. Ia virar o alienista, né? Virar o alienista, assim, porque os adolescentes, meu Deus do céu, quem que não... né, quase todos fumam maconha, então a gente tem que, né, fazer alguma coisa com isso.